O que vocês vão ouvir agora pode parecer impossível, mas não é. Apresentando o Sr. Zé Carrancudo, o homem que enfrentou até o sobrenatural em busca de uma vida melhor. Fique agora com Zé, e o caos do quer cair caia, não quer não cai. Olá, ouvintes. Essa história aconteceu há muitos anos, lá pelas bandas do sertão. Nesse tempo as coisas andavam muito difíceis por causa da seca. Conta a lenda que nessas terras vivia um homem conhecido como Zé Carrancudo. O povo dizia que Zé era o homem mais corajoso por aquelas bandas. Desde a infância Zé viveu em situação difícil, tinha pouco para sobreviver. Mas foi por causa da seca que Zé havia perdido o pouco que tinha, nem família ele tinha mais, fazendo dele um homem incrédulo e sem amor por nada e ninguém. Certa vez, Zé decidiu pegar o que tinha e sair em busca de novas chances em um outro lugar. Passou a caminhar por vários dias, passando por vários vilarejos. Certo dia, Zé, já cansado, chegou a um pequeno vilarejo. Ao longe, avistou um pequeno armazém, na entrada da cidade. Já era quase noite, quando Zé chegou no armazém, entrou e sentou-se num canto, pediu uma cachaça. Depois de um tempo, Zé, vendo que escurecia rápido, tomou o último gole de cachaça, e virou-se para o dono do armazém, que era conhecido por seu Raimundo, e perguntou: "Companheiro, venho de muito longe e estou cansado, por acaso, o amigo sabe de algum lugar onde eu possa pedir pouso?" Seu Raimundo olhou desconfiado para o homem de cara carrancuda, reparou que tinha umas roupas sujas e gastas, e um facão na cintura. Pensou um pouco e então disse: "No final dessa estrada, o senhor vai encontrar um sítio que pertence a um homem humilde, chamado de seu Maneco. Lá nos fundos da sua propriedade, tem uma velha casa, que hoje ele usa como celeiro. Acho que talvez o deixe ficar lá." Nesse momento, outros 3 homens que bebiam se olharam espantados, e um deles falou: "Aquelas terras são amaldiçoadas, e até hoje, ninguém conseguiu jamais passar uma noite lá. Pois dizem que na velha casa aparece o fantasma de um fazendeiro muito cruel, que viveu ali e que hoje tem sua alma perdida, atormentando qualquer um que ousar ficar ali." Zé olhou para o pequeno homem e lhe disse: "Pois então é lá mesmo que vou ficar, pois fantasma nenhum há de me tirar de lá." E na mesma hora, pegou suas coisas e partiu em direção ao sítio. Tinha pressa, pois começava a escurecer rápido. Pela estrada, só tinha mato dos 2 lados, e na escuridão, só se via os vagalumes pelo caminho. Era um lugar sombrio e solitário. Chegando no sítio, Zé bateu palmas, até que saiu um senhor baixinho, meio desconfiado, com aquela visita tão tarde. Olhou para Zé e perguntou o que ele fazia ali, àquela hora. Zé, então, disse ao pequeno homem: "Venho de muito longe, estou de passagem, só preciso de um lugar para armar uma rede e passar a noite." Então, o senhor Maneco pensou um pouco e falou: "Camarada, como pode ver, o meu sítio é muito pequeno e minha casa só tem lugar para mim e minha família. Mas se o amigo não se importar, nos fundos da propriedade, a uns metros daqui, tem uma velha casa, que uso como um celeiro, se quiser. Pode passar a noite lá, é só o que posso oferecer." Mas que depressa, Zé aceitou. E na mesma hora, seguiu-se adentrando o sítio, por trás da propriedade. Andou por mais uns 300 metros, até chegar ao velho celeiro. Quando chegou, já era noite, e com a luz da lua, dava para ver que o lugar era coberto por capim, parecendo abandonado. Zé, então, se aproximou, afastando com as mãos todo aquele matagal, até alcançar a casa. Zé abriu uma trava e entrou. Reparou que tinha um estaleiro de madeira dentro do celeiro, bem próximo do teto, com algumas coisas de aragem guardadas em meio às teias de aranha, e no canto embaixo deste saleiro havia várias ferramentas abandonadas. Na época, não havia luz elétrica, e de longe, Zé conseguia ver apenas uma pequena luz, vinda do sítio de seu Maneco.
Dentro do celeiro, ele estava em completo breu e nem se deu ao trabalho de fazer uma fogueira, pois estava muito cansado de tanto caminhar. Então, Zé pegou sua rede e armou em um pequeno gancho enferrujado. Zé adormeceu quase de imediato, mesmo no meio daquele matagal, cheio de mosquitos, azucrinando seu ouvido. Dormia profundamente. Certa hora, já passando da meia-noite, Zé acordou com um vento frio e entrou por um buraco de onde devia ter uma janela. Viu então a claridade vinda da lua e no mesmo instante, ouviu um gemido em cima do estaleiro do celeiro. Zé levantou a cabeça, meio curioso, e depois voltou a se deitar. Então ele ouviu uma voz que dizia: eu caio, repetidamente. Zé, com muito sono, respondeu: quer cair, caia. E então, Zé ouviu um barulho, e nesse momento, virou-se, e olhando para o telhado, viu apenas as pernas daquela aparição balançando no teto. E a voz continuava a dizer insistentemente: eu caio, eu caio. Zé novamente respondeu: já falei. Quer cair, caia. E então, um barulho se fez, e o corpo daquela figura despencou, e ficou balançando no teto. Zé continuou firme ali, e novamente a voz disse: eu caio, eu caio, eu caio. Zé olhou para cima, e viu uma cabeça se mexendo no alto do teto. E muito corajoso, Zé falou: diacho, já falei, quer cair, caia, não quer, não caia. E nessa hora, a aparição despencou de uma vez, caindo ao lado de Zé, que levantando-se da rede, viu a figura assombrosa daquele homem, com um grande chapéu na cabeça, e olhando. Zé, muito corajoso, perguntou: o que você quer? E então, a voz lhe disse: levante e me acompanhe. Zé perguntou para onde. E o fantasma do fazendeiro insistiu dizendo: Zé, vamos, me acompanhe. Zé obedeceu, enquanto seguia a aparição, que lhe mostrava uma pá e um lugar para cavar. Chegando em um canto do celeiro, o fantasma falou: vamos, cave aí. E Zé passou a cavar. Cavou muito até achar um baú. Quando Zé abriu, ficou admirado. Havia muito ouro e jóias. O fantasma, em tom de agradecimento, falou: até hoje ninguém ficou para cavar. Você foi o primeiro e poderá ficar com todo esse ouro, pois por causa dele não consigo descansar. E nessa hora, a figura do fantasma saiu pela porta, desaparecendo. Em seguida, Zé ouviu galopes, imaginando ser da aparição, fugindo a cavalo. Zé, ainda azoso pelo que tinha acontecido, desarmou a rede na mesma hora, pegou todo o ouro que pôde, deixando algumas moedas caírem ao lado, e se foi dali o mais depressa possível. Passou pelo sítio lentamente, para não acordar ninguém, e sumiu estrada fora. No dia seguinte, o dono do sítio foi até o celeiro ver se o tal homem estava bem, pois a maioria que ali ficava saía correndo antes do amanhecer. Para sua surpresa e espanto, encontrou apenas o lugar vazio, um buraco e algumas moedas no chão. O homem carrancudo ninguém mais viu naquele vilarejo. Mas muitos diziam que tinha sumido no mundo e se tornado um fazendeiro muito rico e dono de muitas terras. O que acharam dessa história? Será mesmo que Zé Carrancudo ficou rico ou foi levado pelo fantasma? Bom, isso ninguém pode afirmar. Essa história pode parecer impossível, mas se ela existe, é porque alguém contou. Afinal, quem disse que não existe